dia a todos. Eu cumprimento a professora Carmen, que, de maneira muito gentil, muito generosa, apresentou-me a todos. Agradeço imensamente pelo convite para participar do seminário, pela oportunidade de estar aqui, sobretudo porque, para mim, que tenho na minha formação de base a hermética do jurista, participar de uma discussão com colegas estudiosos e pesquisadores de outras áreas, sobretudo da psicologia, é sempre uma experiência muito estimulante e muito desafiadora. Bom, eu vou fazer um esforço muito grande, porque para mim isso é muito difícil, mas vou fazer um esforço e assumo o compromisso de ser fiel a esse esforço, de se fazer uma abordagem bem objetiva. Eu acredito que é melhor reservar mais tempo de debates ao final do que, efetivamente, para que eu o consuma com a exposição. E algumas coisas que, porventura, eu não puder tratar agora, nós deixamos para o final, para uma eventual discussão. Bom, o tema que eu propus para abordar diz respeito à política criminal e organizações criminosas. Agora, eu gosto muito de, quando venho a um seminário, uma conferência, falar ao final, porque as intervenções que me antecedem sempre me fornecem elementos para agregar aquilo que eu pretendo falar. No caso de hoje, após ouvir a exposição do professor Cândido da Agra, do professor Hugo, e a apresentação da ICLP pela Gilda, eu decidi fazer uma mudança de rumo aqui na minha apresentação e farei isso com a compreensão de vocês. Eu vou me manter fiel ao tema geral da palestra, que é a política criminal e organizações criminosas, mas vou, efetivamente, enxertar aqui alguns dados, alguns elementos que eu pude colher das intervenções que me antecederam, até porque eu fiquei muito estimulado a debater algumas questões que foram colocadas aqui. Eu queria começar já... Eu não pretendo apresentar aqui nenhum conhecimento definitivo, nenhum saber questionável, de forma alguma, mas, até por essa mudança de rumo da minha intervenção, eu vou fazer uma abordagem em que eu pretendo deixar aqui algumas provocações, né, algumas perguntas sem respostas. E sem respostas porque eu não as tenho, não porque eu não as queira dar, mas porque eu, efetivamente, não as tenho, para que nós possamos, então, posteriormente, tentar nos aproximar dessas respostas, encontrar um caminho que nos conduza a essas respostas. E eu quero, já de início, dizer que me chamou muito a atenção a intervenção do Hugo, porque ela me remeteu a realidade do sistema de justiça criminal no Brasil, uma realidade que é muito problemática e muito dolorosa, tão dolorosa quanto problemática. Todo o sistema de justiça relacionado à prática de ato infracional no Brasil, ele tem inspiração criminal, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, é expresso. Eu vou, obviamente, ficar na minha área de conforto, eu vou sempre tentar apresentar algumas provocações a partir do direito, numa interface com a psicologia, mas sempre agregando, trazendo muitas informações da área do direito, exatamente porque a proposta da análise criminológica é essa, buscar uma interdisciplinariedade, uma transdisciplinariedade na análise do nosso objeto de estudo. Então, como eu dizia, o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil, a Lei 8.069, ela tem um dispositivo, há um artigo no Estatuto que prevê expressamente que aplica-se supletivamente a interpretação das normas do Estatuto naquilo que diz respeito à doutrina da proteção integral do adolescente, aplicam-se subsidiariamente, supletivamente, os princípios gerais do direito penal e do direito processual penal. Todo o processo relacionado à investigação, apuração e punição, porque é punição, sim, a lei diz isso expressamente, da prática de muito embora se faça um esforço argumentativo e doutrinário no sentido contrário, a lógica do sistema de justiça criminal demonstra que isso não é possível, sim, toda uma lógica punitiva, né? É interessante observar como a justiça funciona em relação ao adolescente, ao qual se atribui a prática de um ato infracional,
pela lógica do punir, pela lógica do punitivo. Os juízes que ocupam as varas da infância e juventude no Brasil, eles, como regra, são juízes que têm um histórico de atuação jurisdicional em varas criminais. São juízes que passaram muito tempo em varas criminais e, no momento de uma movimentação na carreira, de uma remoção ou uma promoção, se tem a possibilidade de optar por uma vara em que ele vai decidir questões cíveis, família, direito privado, falências e assim por diante, e uma vara da infância e juventude, ele tende a optar pela vara da infância e juventude, porque ele acredita ou ele se sente mais confortável julgando questões que envolvam atos infracionais atribuídos a adolescentes do que julgando questões cíveis. E aí é inevitável que esse homem traga para o trabalho dele toda uma constituição do seu trabalho, do seu fazer, no âmbito criminal. Né? Inclusive, isso fica presente muito na redação de muitas decisões de juízes. Né? Muito frequentemente, é possível identificar um ato falho na decisão do juiz. Né? Quando ele identifica o adolescente com expressões próprias do processo penal, ele se refere ao adolescente como acusado, como réu no processo penal. Né? Portanto, toda a nossa lógica ela é punitiva. O ambiente da sala de audiência, né? A posição que cada personagem ocupa naquele momento, né? A forma de abordar o adolescente, tudo isso é orientado pela lógica punitiva. E num país em que, enfim, se pretende dar, pelo menos do ponto de vista jurídico, a aplicabilidade da doutrina da proteção integral. Bom, mas essa é apenas uma das contradições do nosso sistema de justiça que eu achei interessante trazer aqui a consideração de todos, a partir da exposição que foi feita pelo professor Hugo, no que diz respeito especificamente à idade da responsabilização penal. Né? Portanto, como é que nós vamos discutir, como é que nós pretendemos discutir em qualquer nível, sobretudo na América Latina e, sobretudo, no Brasil, com os nossos atuais índices de encarceramento de violência, qualquer critério para redução da idade da responsabilidade penal num contexto como esse. Né? É um completo absurdo. Bom, eu vou, então, tentar fazer essas interseções no âmbito do direito, da psicologia, talvez um pouquinho da psicanálise, para, ao final, falar um pouquinho de política criminal e organizações criminosas. Bom, essa interação entre direito e psicologia, ela não é recente e, aliás, ela está presente, inclusive, a nível institucional. Na Universidade Federal do Paraná, há um núcleo vinculado ao programa de pós-graduação em Direito, um núcleo de Direito e Psicanálise, que realiza lá um trabalho muito interessante, é um seminário anual, em que vários temas são debatidos a partir da abordagem jurídica e a partir da abordagem psicológica, inclusive com análise de textos literários. São escolhidos livros, muitas vezes clássicos, O Mercador de Veneza, por exemplo, O Processo, do Kafka, e o seminário, todo o debate seminário, se volta para uma análise dessa obra num viés psicológico e num viés jurídico. Há diversos temas caros à psicologia e que reverberam no âmbito jurídico. O professor Cândido falou aqui muito apropriadamente da porosidade da definição do conceito de personalidade no próprio âmbito da psicologia. Né? O artigo 59 do Código Penal brasileiro ele estabelece que o juiz, ao proferir uma sentença condenatória, ele irá fixar a pena do acusado, levando em consideração diversos critérios. Um desses critérios é exatamente a personalidade do acusado, culpabilidade, antecedente e a personalidade do acusado. O que do ponto de vista prático, uma previsão legal complicadíssima de ser executada. Por quê? Primeiro porque, pelo que foi dito pelo professor Cândido, o conceito de personalidade é de uma porosidade teórica imensa. Eu vou encontrar tantos conceitos quantas possíveis abordagens existam da questão. Segundo, porque o juiz não é psicólogo, não tem formação nenhuma em psicologia, portanto, não domina nem de longe qualquer definição do conceito de personalidade. Quando muito, ali nos manuais de direito, enfim, há uma ou duas com as quais ele trabalha como a nível argumentativo para poder fundamentar a sua decisão. E não raramente, e eu vou já explicar o porquê disso, o juiz, aliás, não raramente não, frequentemente,
frequentemente, na maioria esmagadora dos casos, o juiz invoca a personalidade do réu como uma justificativa para agravar a pena, para elevar a punição, para intensificar o recorte repressivo da decisão. Quando este homem... E há algumas frases que se tornaram um verdadeiro jargão no meio jurídico, né? Então, sentenças em que o juiz se refere ao réu como alguém com personalidade criminógena, né? Diz que o réu tem personalidade criminógena para poder agravar a pena. Quando ele não sabe o que é personalidade, quando ele não sabe o que é criminógena, muito menos sabe o que é personalidade criminógena. Ele não sabe nem diferenciar criminógena de cremogema, quanto mais dizer o que é personalidade criminógena, né? Réu com personalidade voltada para o crime. E ele faz isso após instruir um processo em que não há rigorosamente nenhum espaço para qualquer avaliação da personalidade de qualquer pessoa, em especial do acusado, nem mesmo por um profissional qualificado, né? Para que uma pessoa habilitada, que saiba fazer o que está fazendo, possa apresentar alguns elementos indicativos da personalidade de alguém, é preciso que se realizem sessões, várias sessões, num ambiente apropriado, para que aquela pessoa possa se sentir à vontade, falar quem ela é, apresentar-se, não apenas psicológica, mas, sobretudo, emocionalmente, né, para que se possa traçar algumas probabilidades de traços de personalidade daquela pessoa. Todo o ambiente judicial ele é marcadamente artificial, né? Durante todo o processo judicial, e aqui eu falo de qualquer um deles, mas especialmente do processo criminal, os atores do processo são personagens. Todos estão ali desempenhando o papel. O juiz está ali desempenhando o papel de juiz. Naquele momento, ele está desempenhando o papel de juiz, né? O acusador, o promotor de justiça, está ali desempenhando o papel. O defensor, a mesma coisa. O acusado, a mesma coisa. O réu também está ali desempenhando o papel. Tudo num ambiente absolutamente artificial, que é um ambiente hermético, formal, né, asséptico de uma sala de audiência. Ora, e o juiz tem, pasmem vocês, pela lei brasileira, durante o processo inteiro, ele tem contato direto, pessoal, com o acusado, uma vez. Uma única vez, ao final da instrução, que é no interrogatório do acusado, em que ele tem que fazer perguntas ao réu que estão previstas na lei, né? Então, as perguntas que o juiz tem que dirigir ao acusado estão previstas na lei, há uma margem muito pequena para que ele transcenda daquilo, e que, portanto, é um contato que, hoje em dia, com as audiências sendo registradas por mecanismos audiovisuais, né, de gravação de imagem, de som, é um contato que, quando dura muito, dura 5 ou 10 minutos. Então, o juiz conversa com o acusado durante o processo penal durante, no máximo, 10 minutos. Como é que ele vai, segundo a lei, no momento da sentença, em caso de condenação, fazer qualquer exploração da personalidade daquela pessoa para dizer se a pena deve ser mais grave ou menos grave, né? E vocês todos sabem, seguramente, tanto ou mais do que eu, que não existe no Brasil uma prática ou uma rotina de consulta a profissionais, né, uma equipe interdisciplinar, no processo penal, para que esse tipo de questão seja dirimida, né? Não há nenhuma avaliação de personalidade de absolutamente ninguém no processo para que o juiz possa decidir. Então, essas questões que afetam imensamente a psicologia têm também muita relevância para o direito, na criminologia também, tanto nos diversos campos de produção de saber na criminologia, né, o conceito de personalidade para a compreensão da formação das carreiras criminais, no âmbito da vitimologia, desde a sua primeira formatação, o seu primeiro desenho dado por Benjamin Mendelssohn, né, a compreensão dos processos de vitimização, tudo isso perpassa pela compreensão de aspectos de personalidade do indivíduo. Mas aí o que eu quero tratar agora de maneira mais diretamente, para poder chegar ao final, algumas considerações sobre política criminal e organizações criminosas, diz respeito a algumas questões psicológicas que envolvem a figura do juiz. Não a figura do delinquente, não a figura do criminoso, não a figura da vítima, mas a figura do juiz. Esse personagem, ou essa personagem do processo penal, de tanto protagonismo, de tanta envergadura, sobretudo no Brasil, que nós temos visto nos últimos anos, né, a juízes transformando-se em verdadeiras vedetes midiáticas, né,
E nós não costumamos ter uma preocupação maior em compreender essa figura, esse homem, o juiz. Nos preocupamos muito com o delinquente, com o criminoso, com a vítima, mas e esse sujeito que é quem vai decidir? Esse sujeito que é quem vai proferir a decisão. Quem é ele? Por que ele decide de uma forma e não de outra? Por que muitas vezes a lei diz que o caminho é pela esquerda e ele parece procurar o caminho da direita no momento de proferir a decisão? Do ponto de vista histórico, há um elemento que pode contribuir para compreender esse fenômeno. E é um dado jurídico. É um dado jurídico que diz respeito à legislação processual penal brasileira. Nós tivemos no Brasil, desde o Império, 2 códigos de processo penal. Nós temos o Código Penal, que trata da questão punitiva, e o Código de Processo Penal, a questão do processamento das acusações criminais. O Código de Processo Penal nós tivemos no Brasil desde o Império II. Tivemos o Código Criminal do Império, de 1832, e tivemos o Código de Processo Penal de 1940, que é o código que está atualmente em vigor. É um código já octogenário, né? De 1940, entrou em vigor em 1942. E que foi elaborado, muito inspirado no Código Rocco italiano. Este, elaborado por um jurista italiano chamado Manzini, que prestou relevantes serviços ao Estado fascista italiano durante o período entre guerras. E que tanto o Código Rocco italiano quanto o Código de Processo Penal brasileiro, que é uma cópia mal feita ou bem feita, não sei exatamente qual seria o sentido a atribuir essa expressão, do Código Rocco italiano, tem uma inegável inspiração inquisitorial. Em que sentido? Assim como nos tribunais do Santo Ofício, em virtude da confusão que existia àquela altura da história da humanidade na Europa Ocidental, entre a noção de pecado, a heresia e o crime, na verdade, não se trabalhava com a noção de crime. Crime era tudo aquilo que representasse uma afronta à figura divina e à figura do monarca da terra, que era quem o representasse. Não havia uma definição dogmática ou criminológica de delito ou de crime. Portanto, a função do inquisidor era punir todo aquele que incorresse em um pecado, todo aquele que incorresse em uma heresia e que, portanto, representasse, através do seu código de conduta de comportamento, uma violação, uma afronta da figura divina na Terra. E o papel do inquisidor era obter, por meio da punição, sobretudo, arrependimento. Era obter, por meio da punição, a expurgação da culpa, para que o herege pudesse ser aceito no reino dos céus, pudesse ser perdoado e pudesse ser aceito no reino dos céus. E o melhor caminho para se obter essa expurgação da culpa é o arrependimento. Essa é a razão pela qual os tribunais do Santo Ofício tinham, e essencialmente a figura do inquisidor, exerciam um poder total sobre a figura do acusado, a ponto de poder dispor do corpo do acusado, né? E, por meio de torturas, extrair dele a confissão. No processo penal, no direito, nós empregamos uma expressão que se transformou praticamente num dogma jurídico, né? Segundo a qual a confissão é a rainha das provas, né? Muito embora nós saibamos que, do ponto de vista constitucional, confissão não é prova, né? O interrogatório é meio de defesa, não é meio de prova, mas, no sentido inquisitorial do processo, a confissão é a rainha das provas, exatamente porque, para o inquisidor, bastava a confissão do réu. E, por meio da tortura, eu extraía a confissão e eu não precisava de mais nenhum tipo de prova. E, já por meio da confissão, pelo flagelo da dor e do sofrimento, aquele homem já começava a purgar a própria culpa, a expurgar a própria culpa, a se arrepender do ato praticado, para que ele pudesse ser aceito por Deus. Pois bem, essa ideia que inspira a Santa Inquisição, ela foi trazida para o Código de Processo Penal. Não nos esqueçamos da origem canônica do nosso direito, né? De tal maneira que o juiz, no processo penal, e no processo penal brasileiro, dada essa origem, a vinculação do nosso Código de Processo Penal ao Código Rocco, o juiz tem um protagonismo muito grande no processo. Assim como o inquisidor podia, ir atrás da prova,
Tinha ele, o que nós chamamos no processo de iniciativa instrutória, ou iniciativa probatória. O inquisidor não precisava que alguém apresentasse a ele as provas. Ele próprio produzia a prova. Ele investigava, ele acusava, ele produzia a prova da sua acusação e ele proferia a condenação, ou seja, ele fazia tudo. Ele sofria falta, né? Ele batia o escanteio, corria para cabecear e ainda ia para o gol para agarrar. Ele fazia absolutamente tudo. Essa ideia de um inquisidor com poderes totais inspirou a lei processual penal brasileira e, em grande medida, a legislação processual penal de diversos países da Europa. E é por isso que nós temos um juiz no processo penal brasileiro tão poderoso, tão poderoso. Há artigos na lei processual penal brasileira que prevêem expressamente a possibilidade de o juiz determinar, sem a provocação de ninguém, nem da acusação, nem da defesa, a produção de uma determinada prova. O que nós temos visto se reproduzir no Brasil nos últimos anos, nauseantemente, conduções coercitivas. Né? O juiz determinar a condução coercitiva de uma pessoa para que ela preste um depoimento quando ela está sendo investigada. Ela está sendo investigada, ela não está sendo conduzida na condição de testemunha, ela está sendo investigada e ela é conduzida coercitivamente, à força, para prestar uma declaração, muitas vezes na polícia, a respeito de uma investigação na qual ela se vê envolvida. Ora, esse quadro leva, e aqui vem um dado interessante para a psicologia, a constituição do que um autor italiano chamado Franco Cordero chama de quadro mental paranoico. Eu não vou me arvorar aqui no abuso de arriscar definições de paranoia num público composto por psicólogos, mas quando o Cordero fala de quadro mental paranoico, e aqui essa explicação precisa ser dada, ele se refere à postura do juiz que, no processo, antes de ter evidência, antes de ter a comprovação, antes de ter a demonstração de que um fato ou uma circunstância efetivamente ocorreram, já formou o seu convencimento. Como o paranoico que vê o que não existe, o juiz, no modelo de processo inquisitorial, que é o nosso modelo de processo no Brasil, convence-se previamente daquilo que não está provado. Portanto, eu me convenço previamente, muitas vezes num momento muito prévio mesmo, no início do processo. No instante em que a acusação é deduzida, que a denúncia é oferecida, aquele juiz já se convenceu da culpa do acusado. E todos os movimentos que ele vai fazer no processo posteriormente, já que ele é um superjuiz, ele pode ter iniciativa probatória, ele não precisa que as partes tragam a prova até ele, ele pode determinar que uma determinada testemunha que não foi indicada compareça ao juízo para prestar depoimento, ele pode requisitar documentos, ele pode requisitar exames periciais, sem ser provocado, sem que ninguém, acusação ou defesa, requeira isso. Como ele é um superjuiz, e ele já está convencido da culpa do acusado, ele vai, ao longo do processo, tomar a iniciativa, às vezes de maneira mais subreptícia, às vezes de maneira mais escancarada, de simplesmente trazer ao processo uma prova para que ele possa, ao final, justificar uma condenação, um juízo condenatório que ele já havia formado logo no início do processo. Né? Daí a lógica desse quadro mental paranoico. Primeiro eu condeno, depois eu vou atrás da prova para, ao final, poder justificar minha condenação. E se eu não encontrar a prova para justificar, aquilo que eu tiver encontrado, eu vou elaborar um discurso, eu vou construir linguisticamente a minha decisão, de tal sorte que eu encontre alguma forma, ainda que muito defeituosa, de poder justificar a condenação. Ora, e aí cabe-nos perguntar, o que nós temos no Brasil, o que nós temos no processo penal brasileiro segundo esse modelo? Nós temos juízes ou nós temos inquisidores? Né? Qual é a qualidade da prestação jurisdicional, qual é o tipo de justiça que nós praticamos no Brasil, com um juiz construído a partir desse modelo, a partir dessa figura, que exerce tanto poder na construção da verdade no processo penal. Né? E esse é um outro conceito que se transformou num dogma no processo e que tem servido para legitimar, não, mas para justificar tantos abusos, que é o conceito de verdade. De verdade, que não é um conceito jurídico, é um conceito filosófico. Aliás, é um conceito até físico. Até físico. A verdade trabalha com o conceito de física. No direito, nós falamos que, no processo penal, o processo penal se destina à construção da verdade real. Da verdade real. Ou seja, o que eu preciso provar no processo é a verdade segundo os fatos ocorreram. A verdade segundo ela existiu e ela existe. Ora,
Esse nunca foi um conceito de verdade trabalhado pela filosofia, muito menos pela física. A física abandonou esse conceito de verdade no início do século passado. Os aceleradores de partícula nos comprovam que não existe uma verdade nesse sentido distorcido com o qual o direito trabalha. Né? O que os aceleradores de partícula nos permitem dizer? É que uma partícula de matéria absolutamente minúscula, quando se movimenta, é possível, através de um acelerador de partícula, medir a movimentação dessa partícula. Né? Mas há um determinado instante em que essa partícula desaparece, em que eu não sei onde ela está. Eu sei que essa partícula partiu daqui e chegou até aqui, e percorreu um determinado trajeto, mas há um instante em que ela desaparece, né, em que eu não consigo determinar a posição daquela partícula. Né? Isso fez com que a física quântica, que é o estudo físico de partículas infinitesimais, cunhasse o princípio da indeterminação da matéria. Então, há momentos em que eu não posso afirmar onde a matéria está. Se eu não sei onde a matéria está, eu não sei onde a verdade está. Então, o conceito de verdade já foi abandonado pela física no início do século passado. Isso que eu estou falando para vocês são as linhas elementares introdutórias das pesquisas de Heisenberg no início do século passado, que vieram a gerar a construção desses gigantes aceleradores de partículas. E nós, no direito, continuamos insistindo em trabalhar com um conceito completamente distorcido, completamente desvirtuado, completamente falso e fraudulento, que é um conceito de verdade real. Isso que está acontecendo nessa sala aqui, neste exato momento, não se reproduzirá nunca mais. Nunca mais. Eu estou enfadando-os aqui, fazendo-os que me ouçam durante esses exaustivos, né, e eternos minutos. Isso aqui, para a sorte de vocês, não vai se repetir nunca mais. Pode se repetir numa outra circunstância, em que eu volte aqui ou em outro lugar para chateá-los, mas não dessa forma como eu estou fazendo aqui agora. Isso vai ficar aqui. Pode ser que daqui a 5 minutos, ali fora, todos vocês sejam convidados a descrever o que se passou aqui. Claro, haverá uma linha geral de descrição coincidente. Né? Provavelmente, infelizmente para mim, nenhum de vocês vai dizer que o Brad Pitt estava aqui na frente falando para vocês. Não, o professor Marcos Alan Gomes, que veio de uma universidade assim, né? Estava trajando um casaco, alguma coisa desse tipo, né? Tinha um cavanhaque mal feito, mas há aspectos que são crivados pela subjetividade do indivíduo, que é inerente a cada um de vocês, e que serão descritos aspectos esses segundo a subjetividade de cada um de vocês. Eu posso levar ao processo 3 testemunhas com capacidades sensoriais diferentes. Uma testemunha visual, aquela pessoa que aprende mais o que ela vê. Uma testemunha auditiva, é aquela testemunha que retém mais o que ela ouve. E uma testemunha sinestésica, a pessoa que registra mais as sensações, aquilo que ela sente, né, o que ela percebe com as emoções. Se essas 3 pessoas presenciarem do mesmo ponto um acidente de trânsito, uma colisão de trânsito, 2 veículos se chocando, né, e forem convidadas a um processo, sobretudo no caso brasileiro, em que isso acontece meses, anos depois, para descrever o que elas viram, e isso é o que nós chamamos de prova testemunhal no processo, uma testemunha, e, diante do juiz, olha, o que eu sei foi isso, isso que eu vi foi isso, o que eu vi foi isso. Né? É claro, haverá uma linha geral nessa descrição, mas aspectos muito relevantes, em várias ocasiões, para a decisão judicial, serão destacados por uma e omitidos por outra. A testemunha visual, ela vai enaltecer o que ela viu. Não, doutor, eu vi, era um carro azul, ele vinha, quando ele chegou mais ou menos uma distância de uns 20 metros, ele acionou o freio, eu vi que fez fumaça do pneu fritando no asfalto, ele chocou-se com o veículo da frente, o motorista foi lançado a 10 metros de distância, ele vai descrever uma circunstância que ele apreendeu visualmente. Né? A testemunha auditiva vai destacar o que ela apreendeu auditivamente. Né? Não, doutor, eu estava ali, quando eu ouvi aquele barulho, pá, e os veículos se chocaram. Ela reproduz sonoramente aquilo que ela aprendeu. A testemunha sinestésica expõe o que ela sentiu. Né? Uma testemunha, uma senhora,
Não, doutor, eu estava lá e, de repente, eu vi que ia haver a colisão quando o veículo se aproximou e eu fiquei nervosa, eu pensei logo no meu netinho, olhei para o rapaz que estava guiando, era da idade do meu netinho, meu Deus, coitada da mãe desse rapaz. Ela vai descrever aquilo que ela sentiu naquele momento, né? E nós, no processo penal, dizemos que o juiz tem que, com essa matéria-prima, construir a verdade real. Isso é um completo absurdo, em qualquer sentido, inclusive no sentido jurídico. Pois bem, é com esse modelo de juiz e com dogmas jurídicos como esse, confissão como rainha das provas, como construção de uma verdade real no processo, é que nós, enfim, estruturamos o sistema de justiça criminal no Brasil e que é reproduzido no âmbito da jurisdição da infância e juventude, aquilo que envolve a prática ou a imputação de atos infracionais adolescentes, às vezes de maneira muito mais perversa, porque o adolescente é enganado. Ele é levado à justiça com a perspectiva de que ele está ali para ser ajudado e para ser protegido. E, na verdade, ele está ali para ser acusado. Pois bem, e aqui já mais 5 minutinhos e já concluo. Isso tudo, esse quadro todo, eu pintei, seguramente não com a habilidade de um Van Gogh, mas eu tentei pintar para chegar no tema das organizações criminosas. E aqui uma questão que está muito presente na nossa realidade nos últimos anos, que diz respeito às grandes operações midiáticas de combate às organizações criminosas. E eu queria, de antemão, dizer uma coisa a todos. O que eu vou falar agora não significa, de maneira alguma, que eu seja entusiasta ou simpatizante do crime organizado ou de organizações criminosas, muito pelo contrário. Eu apenas sou um eterno desconfiado da resposta penal. A resposta penal, a resposta meramente punitiva, a repressão penal, é algo com que nós temos que lidar sempre com muita cautela, sempre com muita desconfiança. E esse é o papel relevantíssimo que a criminologia desempenha. Ela nos permite, sim, em diversas ocasiões, fecharmos os olhos para a repressão penal, às vezes até dispensarmos. Eu não preciso do punir, eu não preciso da pena, eu não preciso do direito penal. E buscar por outros caminhos efetivamente preventivos, efetivamente de direcionamento do conflito, resolvê-lo, resolver o conflito e não resolver o processo. Porque eu não resolvo um conflito mandando alguém para o cárcere. Eu não resolvo nenhum conflito individual e nenhum conflito coletivo. Eu não reduzo os índices de violência no Brasil, de violência urbana, sobretudo, da chamada criminalidade tosca, a delinquência urbana, a criminalidade patrimonial, aquela que produz o pânico moral, aquela que produz sentimento de insegurança, sentimento de medo, com direito penal, com pena, com encarceramento. Eu não resolvo com direito penal o problema da superlotação carcerária no Brasil, com mais de 700 mil pessoas encarceradas. Aliás, é um agravo. Aliás, esse problema só existe em virtude de uma hipertrofia da resposta penal, e de um protagonismo imenso, e eu volto para o que eu estava dizendo agora há pouco, da figura do juiz no processo penal. Pois bem, em 2013, nós tivemos a promulgação de uma lei, Lei 12.850, que é a que trata no Brasil das organizações criminosas. Esta lei, ela é essencialmente uma lei processual penal, ou seja, ela trata de questões de processo penal, ela define o que são organizações criminosas, prevê, inclusive, um crime de envolvimento em organizações criminosas, mas uma definição, mesmo do ponto de vista jurídico, técnico-jurídico, muito falha, muito problemática, mas ela é, sobretudo, em 80% do seu texto, uma lei processual penal. Portanto, ela está preocupada com o processo, com a investigação e com os mecanismos de levantamento da verdade, desta verdade real, para poder alimentar a decisão do juiz. E ela introduziu no Brasil 3 mecanismos, o que ela chama de meios de obtenção de prova, que, como tem sido prática rotineira no país, lamentavelmente, desgraçadamente, aliás, nos últimos anos, constituem uma mera importação de institutos jurídicos de outros países, sobretudo de países de common law, e aqui, nomeadamente, os Estados Unidos, para a realidade jurídica brasileira, quando muitas vezes esses institutos simplesmente não cabem aqui. Quais são eles? A vedete do momento, colaboração premiada, que todos nós conhecemos pela alcunha ou pelo apelido carinhoso de delação premiada, um outro meio de prova chamado de ação controlada e um terceiro meio de prova chamado de infiltração de agentes. Aquelas coisas bem CSI, né, filme seriado da SWAT, infiltração de agentes e tudo. Uma coisa bem cinematográfica. Eu não vou entrar no mérito disso, porque, ademais
construir um tema muito complexo do ponto de vista jurídico para a gente tratar aqui, não são esses meios de obtenção de prova que têm impactado tanto a nossa realidade no Brasil. Eu quero me referir à colaboração premiada por ser aquilo que está mais presente no nosso dia a dia recentemente, no bojo, no contexto dessas grandes operações enfim, de combate ao crime organizado, sobretudo da Operação Lava Jato. Pois bem, o que constitui, muito resumidamente, a delação premiada? Constitui em obter de uma pessoa que é investigada ou acusada de um crime a palavra dessa pessoa para delatar ou para identificar ou para apontar outras pessoas que tenham participado desse crime, ou informar circunstâncias relacionadas à ação delituosa, sobretudo no âmbito das organizações criminosas, que facilitem o trabalho de investigação e de apuração do fato. Ou seja, o acusado, ou investigado na polícia, ou o acusado no processo penal, ele é como que convertido em uma espécie de testemunha privilegiada, né? Eu vou entregar à justiça, com o meu depoimento, com a minha delação, o meu comparsa. E o que eu ganho em troca disso? No mundo, na pós-modernidade globalizada neoliberal, não fazemos nada de graça, né? Eu preciso de algo em troca. E o que é que a lei oferece para este delator? Benefícios penais, né, que são muito claros, muito específicos na lei, redução de pena, modificação de regime de execução, uma questão mais técnica na qual eu também não vou entrar agora. Mas há um benefício de ordem penal que é oferecido, quase como um pirulito que se oferece a uma criança, para que este delator entregue informação substancial e substanciosa e relevante para facilitar o trabalho da acusação. Existe, esse sim, um princípio geral do processo penal, segundo o qual o ônus da prova é de quem acusa. Se eu acuso, cabe a mim provar a acusação. O que a delação premiada nos permite? Essencialmente no âmbito das organizações criminosas, que o acusador se isente do ônus da prova. Porque o delator me relata um fato, o delator me indica um comparsa, e para que ele obtenha o benefício legal, ele tem que me dar a prova do que ele diz. Ou seja, eu obtenho a verdade do delator, que poderá ser qualquer verdade, menos uma verdade real, e cuja prova ele vai ter que me entregar para que eu possa dar a ele o pirulito. Portanto, este instituto... Aí, imaginem vocês, meus caros, um meio de obtenção de prova de contornos tão delicados, inclusive do ponto de vista ético, manejado, conduzido por um juiz com um perfil inquisitorial. Isso é um paraíso para a ocorrência e reprodução de abusos e de violações a garantias e liberdades individuais. Insisto, o que eu estou a dizer não significa que seja um aplauso, a minha opinião seja um aplauso às organizações criminosas, absolutamente nada disso, né? A minha perspectiva, ela parte de uma crítica que é, sim, ácida, porque deve ser ácida, a distorções na lógica de funcionamento do sistema de justiça criminal. Então, devemos punir em algumas circunstâncias, quando necessário, ok, façamos isso, mas façamos isso de forma justa. Façamos isso segundo regras equânimes, segundo aquilo que nós chamamos, em direito, de paridade de armas, em que as partes no processo ocupem uma mesma posição, com regras previamente definidas, né? Não é minimamente razoável, sob qualquer perspectiva, que o órgão de acusação seja isentado, seja dispensado da obrigação de comprovar aquilo, aquela imputação, aquilo que ele diz, né, a acusação, e que esta obrigação seja transferida para o acusado em troca de um benefício penal. Só com uma completa perversão do processo a partir de uma lógica punitiva. E aqui, eu volto ao que eu disse no início, eu pinto esse quadro apenas a título de uma provocação, com algumas pinceladas que, eventualmente, possam, a juízo de vocês, passar sobre áreas e temas
caros e afetos à psicologia, para que depois, num segundo momento, nós possamos debater isso. Imaginem vocês que avaliação psicológica, inclusive do ponto de vista de personalidade, se poderia fazer de um juiz com esse perfil e de um juiz que dispõe de mecanismos processuais que facilitam, que quase o convidam a incorrer em abusos, a incorrer em excessos. Bom, tinha outras coisas para dizer, mas realmente não há mais tempo, nós temos que correr. Eu estou muito ansioso para ouvir a professora logo em seguida, e eu agradeço imensamente pela paciência com que vocês me ouviram, e digo-lhes que, para a sorte de todos, essa verdade está encerrada. Muito obrigado.